Fala pessoal do canal Tem Que Ter Base, vamos que vamos, vem comigo nesse vídeo e deixa eu te dizer algo, melhor é serem dois, já dizia um amigo meu, são dois, viu? Lá em Eclesiastes 4:9 você vai ver o sábio Salomão dizendo assim, bom é serem dois, porque se um cair, o outro ajuda o seu companheiro, o outro levanta. Aí ele vai continuar dizendo que melhor paga há no trabalho de duas pessoas. E no versículo 12, ele vai trazer uma expressão onde ele vai dizer o seguinte, um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, porém os dois juntos é mais difícil de ser vencido. Um cordão de 3 dobras é mais difícil de se quebrar, de se arrebentar, enfim. Irmãos, quando a gente vem nas escrituras, nós veremos o seguinte, nós veremos que a melhor forma é andarem em duas pessoas, andarem em dois e não só um. Você vai ver que os profetas, eles sempre faziam discípulos. Você vai ver que Jesus, quando caminha os 70, ele caminha de 2 em 2. Mas só que, o que é que eu quero trazer nesse dia para você refletir nessa mensagem? Que muitas vezes, irmãos, não é a questão de ser dois, mas é com quem você anda. Porque as pessoas, elas não precisam pensar exatamente como você pensa ou aceitar tudo aquilo que você pensa, que você tem como crença, enfim. Mas você tem que entender algo, irmão. Que se você andar com uma pessoa que pensa diferente, que crê diferente, certamente você não vai... Deixa eu dar uma baixada aqui, porque para mim aqui tá alto, não sei para vocês aí. Você não vai conseguir evoluir, você não vai conseguir desenvolver, porque entenda, a gente vai ver nas escrituras que é preciso andar junto, né? É preciso andar com outra pessoa, mas é preciso ter um mesmo conceito, uma mesma visão. Quando o Eliseu, ele estava ali com o seu discípulo Geazi, e quando Naamã chega até Eliseu, né, e pergunta o que é que precisa pagar, e o profeta diz que não quer receber nada, Geazi, ele vai de encontro a Naamã depois de ele curado, e diz que Eliseu queria sim receber alguma coisa, e Naamã libera sobre a vida de Geazi, e o profeta Eliseu, com discernimento do Espírito, diz, por que você fez isso quando Geazi retorna? E a lepra que estava sobre Naamã recaiu sobre Geazi. Por quê, irmão? Porque Eliseu, ele tem uma visão, uma forma de crer, e ele não podia se vender. A palavra liberada, a profecia, a cura, ela não é vendida, ela é algo que vem do Senhor. Então a gente não troca, não é algo que a gente troca. Quando você vai ver Paulo e Barnabé no livro de Atos, eles entram numa discussão porque Barnabé queria levar João Marcos, que até então seu primo, mas Paulo não queria levá-lo porque para Paulo ele não tinha trabalhado, ele não tinha feito conforme Paulo queria que ele tivesse feito. E eles entram ali numa discussão e termina que Barnabé segue com seu primo e Paulo segue sozinho. Mas lá na frente você vai ver nas epístolas Paulo pedindo para trazer João Marcos para ele, porque ia ser muito útil ao ministério. A gente começa a entender o seguinte, irmão, que por mais que você creia em Cristo, por mais que você creia nas Escrituras, mas se você anda com uma pessoa que não está na mesma visão, você nunca vai conseguir evoluir. Não é porque a pessoa é ruim, não é porque a pessoa está errada e você está certo, é porque você tem que estar na mesma visão. Um exemplo, de repente eu sou um evangelista, de repente eu sou um cara que eu sou um evangelista apaixonado por almas, eu quero estar nos presídios, eu quero estar nas grotas, eu quero estar nos hospitais, mas aí tem um cara que anda comigo que é brother, que é parceiro, que é homem de Deus, que meu irmão é referência, é exemplo, mas de repente o cara, ele, sei lá, tem um chamado para mestre, tem um chamado para... E ele não tem aquele filho, aquela pegada de querer estar nesse lugar, ele quer ali ensinar, ele quer, entendeu? Então eu não vou conseguir compartilhar, porque cada vez que eu for falar algo, passar algo, e se ele não tiver um entendimento, ele sempre vai dizer, não, mas não é assim, mas a gente precisa fazer assim. Por quê? Porque se na minha veia, se no meu sangue corre essa sede por almas, e no sangue dele corre a questão de não, trazer para perto, ensinar, não trabalhar assim, a gente não precisa estar indo tão... Então a gente nunca vai se encaixar, a gente precisa sim ter o mesmo espírito
espírito. Mas você precisa entender, irmão, você precisa entender que se você não tiver na mesma visão, isso é no trabalho, isso é em um relacionamento. A Bíblia diz como é que andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Não tem como. Isso é na vida espiritual, isso é em qualquer área da sua vida. Você precisa entender que você precisa andar com pessoas que estejam na mesma visão que você. Porque se a pessoa não estiver na mesma visão, das duas uma, ou você vai deixar de realizar aquilo que Deus quer para a sua vida porque você vai retroceder para andar na visão da pessoa, ou você vai ficar sempre batendo cabeça, sempre discutindo, querendo trazer aquela pessoa, colocar algo na cabeça dela que não vai entrar. Por quê? Porque ela tem aquela visão. Quando Paulo e Barnabé discutiram, um tinha um ponto de vista, outro tinha outro, e eles não conseguiram, eles tiveram que seguir caminhos diferentes. Você não vai ver mais na palavra, nas escrituras, falando de Paulo e Barnabé estarem juntos de novo. Não é que eles ficaram brigados, não é que... mas é porque foi visões diferentes, irmão. Foi uma visão diferente, não tem como. Então a gente precisa entender que, poxa, Paulo andou com Silas, Paulo andou com Apolo, Paulo discipulou Timóteo, Tíquico, Tito. Paulo andou com diversas pessoas. Mas se você não entender que você tem que andar com pessoas que estejam na mesma visão que você não vai conseguir viver esse versículo quando diz: o bom é que sejam dois, porque se um cair, o outro levanta. Então pensa nisso nessa manhã, pensa nisso nessa tarde, nessa noite, a hora que você assistir esse vídeo. Busca andar com pessoas que estejam na mesma visão que você. Não é que você está errado, não é que a pessoa está errada, não é que você é melhor que ela ou ela é melhor que você. Mas é preciso andar com pessoas que estejam vivendo o mesmo propósito. Que Deus te abençoe. Nos segue aí, curte, compartilha, comenta e que Deus possa fazer a vontade dele na tua vida. Tamo junto até a volta de Cristo, se Deus quiser.